Olá, boa tarde, internautas da TV 247, boa tarde, boa noite, bom dia. A gente está gravando hoje aqui por um problema que o nosso professor teve e ele gentilmente nos atendeu mesmo com os seus imprevistos e a gente está fazendo essa gravação justamente para a gente não perder o caldo do dia e, como eu disse, numa gentileza do professor Pedro Serrano, que sempre está aqui com a gente. Obrigada, professor, tudo bem? Eu que agradeço sempre o convite, a possibilidade aqui. Legal. Professora, a gente acompanhou no final de semana uma imagem que viralizou nas redes sociais de um homem que estava utilizando uma braçadeira, né, com o símbolo da suástica nazista. Ele foi fotografado, filmado, chegou a policiais estarem nesse bar que fica em Unai, né, na região central, na região de Minas Gerais, e ele ficou durante um tempo ali sentado, estava sozinho na mesa com essa braçadeira. Os policiais, como eu disse, chegaram lá, estacionaram a viatura na porta, mas nada fizeram. Depois, sobre críticas, aí a polícia de Minas Gerais, a Polícia Militar, divulgou uma nota que diz o seguinte: a Polícia Militar repudia veementemente qualquer forma de discriminação e apologia ao crime por motivo de preconceito ou apologia a símbolos que denotem desrespeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, bem como reafirma o seu compromisso com a proteção integral dos direitos humanos. Na oportunidade, o comando do 28º Batalhão da Polícia Militar esclarece que, acerca do fato ocorrido na noite do dia 14 de dezembro de 2019, na cidade de Unai, Minas Gerais, em que um cidadão encontrava-se em um estabelecimento comercial vestido com uma braçadeira com o símbolo da suástica, após acionamento via telefone 190, uma guarnição da Polícia Militar esteve no local e entendeu que o caso em tela não se amoldava com precisão ao crime previsto no artigo 20, inciso 1º, parágrafo 1º, da Lei 7.716 de 89, alterada pela Lei 9.459 de 97, artigo 20. Diz o artigo: praticar, induzir ou incitar discriminações ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, em procedência nacional, né? Pena de reclusão de 1 a 3 anos e tal, e aí segue aqui a nota, e ainda lembra do parágrafo 1º, que é fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblema, ornamentos distintivos ou propaganda que utilizem cruz, suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo. Então, a nota da polícia diz que o comportamento, ou seja, andar com uma suástica, uma abraçadeira ou com uma camiseta, que poderia se enquadrar do mesmo modo, não se enquadra nesse artigo. Eu pergunto, professor, se enquadra ou não? Olha, eu fico impressionado como é seletivo. Nós vamos falar, se der tempo hoje, de teoria jurídica, né? Como são seletivos os métodos de interpretação hoje utilizados, né? Quer dizer, como não há coerência, como eles são seletivos. Nesse caso, há uma interpretação extremamente tolerante da polícia com relação ao disposto na legislação penal que incrimina. O que não é comum. Em geral, a polícia tem interpretações muito extensivas do tipo penal. E, nesse caso, há uma interpretação restritiva ao ponto de esvaziar de sentido o tipo penal. Se você portar uma cruz gamada no braço, não é você divulgar símbolo nazista, o que é divulgar? O que seria? Que conduta seria divulgar símbolo nazista? Né? Não, só se puser na televisão. Tal. Quando eu porto na minha roupa o símbolo nazista, eu estou querendo expor a terceiros. Isto é divulgação. Eu não estou querendo guardar para mim. Não é um símbolo que eu tenho na minha casa e que eu ponho em cima da mesa. Não, ele portou o símbolo na roupa, né, no braço, e foi ao bar. Foi um ambiente público. Então, eu não tenho dúvida que isso, mais do que é evidente que caracteriza, vamos dizer, o desejo de expor publicamente um símbolo nazista. E nós temos que entender o porquê que o nazismo é excluído do debate democrático e porquê que ele é considerado crime. Tem muita gente que fala, não, porque é extremista. Aí tem gente que fala, não, então como é extremista, vamos tirar também a chamada extrema esquerda, vamos tirar os comunistas, e começa a pintar, vamos dizer, uma índole autoritária, né, quase nazista, né, nesse tipo de argumentação. O nazismo ele não é retirado do debate democrático no Brasil
Eu não quero nem comentar se isso é certo ou errado. Eu, particularmente, sou mais tolerante. Acho que qualquer forma de manifestação política deve ser admitida, mesmo os intolerantes, mesmo os radicais, mesmo os extremistas, os fanáticos, etc. Acho que a democracia tem que ter outra solução para isso que não a proibição da manifestação do pensamento, mas, de qualquer forma, é admissível, sim, você ter no regime democrático esse tipo de comportamento em relação ao nazismo, que não se dá pelo fato de ele ser uma corrente extremista de pensamento. Se dá pelo fato dele ser uma forma de pensamento político que tem como pressuposto o cometimento de um crime lesa humanidade, ou seja, da extinção de uma determinada etnia ou de várias etnias. Uma lógica de hierarquia racial, aonde, inclusive, chega ao ponto de haver a legitimação da extinção de etnias, né? Portanto, do cometimento de crime lesa humanidade. Isso é crime lesa humanidade. Então, um partido que tem... Se a gente for admitir o partido nazista, nós vamos ter que admitir outros partidos que têm como pressupostos o cometimento de crime. Por exemplo, ele não se compara ao comunismo, ao nazismo. São coisas diferentes. Um partido comunista é um partido que normalmente é um partido extremo, radical, né? Mas não é um partido que tenha por pressuposto o cometimento de um crime lesa humanidade, né? É mais comparável nazista, por exemplo, àqueles partidos que existem, vamos dizer, na Europa setentrional, que eu ouvi falar, que eu li, eu não conheço nada pessoalmente, mas que falam que defendem, tem como eixo a defesa da pedofilia. Então, é mais comparável a este tipo de situação. Admitir o partido nazista implicaria, por um dever de coerência, e também admitir, por exemplo, partidos que tivessem como eixo de atuação a defesa da pedofilia, né? Ou seja, crimes, né? E não qualquer crime. O pior tipo de crime que há, aquele crime que Hannah Arendt chamava do imperdoável, né? Quer dizer, ela usava até essa expressão de dizer que era imperdoável, que é o mal extremo, que é você pregar o genocídio, né? Extinguir geneticamente raças consideradas inferiores, né? Em especial, no caso do nazismo, a raça judia, mas também outras. No nazismo, levaria, por exemplo, no Brasil, certamente a extinção da etnia negra, do índio, né? De formas consideradas inferiores de existência por esse tipo de visão hierárquica no plano racial. E isso a democracia brasileira não admite. E ela não é menos democracia por isso. Embora eu tenha um ponto de vista um pouco diferente disso, eu devo reconhecer que não é. Ela não deixa de ser democracia por isso, porque a razão é muito consistente. Não se trata de eliminar uma forma de pensamento político por alguém julgar que ela é extrema. E aí teria a questão de dizer quem é que julga o que é extremo, o que não é, né? Nesse caso, não. A razão é muito clara e evidenciada normativamente. Quer dizer, um partido que tem por pressuposto o cometimento claro, evidente de um crime lesa humanidade não pode existir. Da mesma forma que um partido que preveja, por exemplo, a defesa da pedofilia, como há na Europa, a defesa de qualquer outro tipo de uma organização criminosa, o PCC, de repente, virar um partido, mesmo que eles chamam partido entre eles, ele virar realmente o PCC resolver lançar candidato. Não pode. Por quê? Porque ele tem por pressuposto o cometimento de crimes, né, violentos, etc. Ou seja, mas nesse caso é o pior tipo de crime que há, né? Que é o crime lesa humanidade, é um crime trágico, é um crime de genocídio, é um crime de extinguir uma etnia, extinguir uma minoria social. Isso, os valores humanísticos da democracia não admitem sequer, e é o que pensa o sistema de justiça brasileiro, perdão, o sistema legislado brasileiro, sequer a presença no debate, sequer a divulgação. Portanto, ao ir ao bar portando um símbolo nazista, o sujeito cometeu sim um delito, né? Porque ele está ali defendendo uma ideologia que tem por pressuposto o cometimento de um crime. Se a polícia acha que isso não é ilícito, ela também não vai poder achar que é ilícito o sujeito portar uma camiseta dizendo sim à pedofilia. Veja que situação, né, absurda. Ele não pode falar, porque é uma ideologia política. Se o sujeito só está portando a camiseta, ele não está fazendo divulgação. Quer dizer, então, veja, evidentemente é uma interpretação inadequada, tida do texto legal. O dever da polícia, inclusive, na dúvida,
é promover a investigação do caso. Eu não estou nem dizendo ficar prendendo as pessoas, mas promover a investigação, ver se há ilícito ou não, até porque a pena aí é muito pequena. Mas a ideia é você estabelecer uma disciplina. Mas o que me preocupa é isso como sintoma, né? Que é sinal que nós estamos num momento da sociedade brasileira em que esse tipo de conduta deixa de ser envergonhada. Exatamente. Exatamente. Para endossar aqui, a notícia é de que se trata de um pecuarista, o nome dele é José Eugênio Adjunto, conhecido como Zecão, né? Tem 57 anos e vai sendo investigado pela Polícia Civil após ter ido ao bar aí com essa suástica. Isso que o senhor apontou, eu vou puxar esse gancho novamente, desse ambiente, né? O deputado Paulo Pimenta falou isso ontem, no domingo, hoje nós estamos gravando na segunda-feira, ele disse que sob o governo Bolsonaro, esse tipo de situações tem ganhado força e as pessoas têm sentido espaço para cometer certos ilícitos e ter comportamentos que antes talvez não sentia tanto espaço. Você acredita que essa influência de fato se reverbera na vida cotidiana das pessoas? Eu não tenho dúvida. Esse tipo de autoritarismo líquido, que é como eu tenho chamado, ele só existe com amplo apoio social e reverberando no cotidiano da sociabilidade. Só que vejo que nós estamos admitindo a divulgação, não, insisto, não de uma linhagem de pensamento político extremista. Outro dia houve lá a divulgação de rapazes aí com uniformes integralistas. Isto pode parecer semelhante, porque é fascismo, mas não é a mesma coisa. Porque o integralismo brasileiro, embora tenha tido um pensador, fundamentalmente, que tenha defendido aí, vamos dizer, certas ideias antissemitas, ele, como estrutura de pensamento, não tem isso. É um partido extremista, radical de direita, né, de extrema direita, extremíssima direita, nacionalista, etc., mas que não prega abertamente o cometimento de nenhum crime lesa humanidade. Então, na minha concepção, nada impede, se conseguir o número de assinaturas que necessita, e eu cumpri os outros requisitos legais, eu não lembro aqui, não sou litoralista para saber lembrar desse tipo de detalhe, mas cumpridos os requisitos legais, pode se inscrever como um partido legal, participar do debate. O que a democracia não vai admitir é que, chegando ao poder, executem suas ideias. Eles estão obrigados a cumprir a Constituição, que é uma Constituição democrática. A Constituição democrática. Então, a democracia não vai admitir que ela seja rompida. Mas o fato de existir um partido que tem uma tradição extremista, a meu ver, a democracia não pode impedir que essa ideia de que alguns liberais têm, classicamente, eu não estou falando de nenhum liberal aqui da esquina, estou falando de pensadores clássicos, de que a democracia não deve conviver com o intolerante, com o extremista. Isso é complexo, porque quem é que vai estabelecer quem é o intolerante, quem é que é o extremista? Né? Por exemplo, eu vejo muita gente, amigos de esquerda, eu tenho muitos atualmente, pelas circunstâncias, mas eles falando assim, quando eu falo de não proibir partido integralista, essas formas extremistas, ficam bravos, né? Assim, tal. Mas eu falo, então vai proibir também o Partido Comunista? Exato. E qual que é a lógica? Se a lógica é proibir o extremo, é possível eu desenvolver um discurso dizendo que o Partido Povo Comunista, por ser marxista-leninista, é um partido extremista. Né? Outros vão falar que não, mas assim, quem é que vai estabelecer é o poder é que vai discriminar. Por isso é que a democracia, como regra geral, ela não reprime, não deve reprimir, a meu ver, manifestações de pensamento extremista. Aliás, o direito à livre expressão do pensamento serve para acolher esse tipo de insanidade mesmo, de ausência de equilíbrio, né? Quer dizer, posições mais equilibradas, não nesse momento que a gente está atravessando. No momento normal, democrático, posições equilibradas, vamos dizer, contidas, moderadas, não precisam de norma jurídica nenhuma para poder possibilitar que elas sejam veiculadas. Hoje precisam. Nesse momento que a gente está vivendo, precisa. Mas no momento normal, não. O que vai precisar é exatamente a expressão do pensamento mais extremista, mais fanático. Agora, por que isso é importante que ocorra? Porque pode haver uma sociedade livre. Porque senão nós vamos ter que ter uma autoridade investida do poder de dizer quem participa e quem não participa do jogo democrático por um juízo quanto à natureza das suas ideias. Isso é muito ruim.
Eu insisto que não é o caso do nazismo. Não é o caso do Sim. nazismo, porque o nazismo tem como pressuposto o cometimento de um crime lesa humanidade. As razões que levam a não deixar portar símbolo nazista é a mesma razão, mesmíssima razão, que levaria a não deixar portar um símbolo de um partido pedófilo. Então, não é comparável ao comunismo, é comparável ao partido pedófilo. É isso que nós temos que lembrar. Boa, Né? boa. Deu para entender o raciocínio. Isso. Desse contexto que você está colocando, a gente até pautou aqui essa questão e como isso também está, de certa forma, ligado. Né? A questão da ideia terraplanista, que parece que só diz respeito à forma da Terra, né? Ela também vai envolvendo um conjunto de outros setores, essa teoria vai se adaptando a um conjunto de outros setores e também diz respeito ao nosso cotidiano. E no caso do judiciário, do direito, isso também tem reflexo. Eu me recordo aqui da discussão que se teve, por exemplo, sobre a segunda instância, cláusula pétrea, não é cláusula pétrea, e aí teve gente que resgatou a questão da escravidão na Constituição, porque se fosse considerado cláusula pétrea, é um completo desconhecimento do que é a Constituição, do que são cláusulas pétreas. Nós temos que entender, Dai, disso, né? o que significa esse negócio de terraplanismo no plano político, para daí entender o que significa os efeitos disso no ambiente da teoria jurídica. Sim. Tem vários efeitos. Um deles é no campo da teoria jurídica. Eu tenho que entender o que ocorre. Uma sociabilidade, para ela existir de forma minimamente livre e pacífica, ela tem que ter um certo common ground, para usar a expressão aqui de Rawls e de Dworkin, né? Ou seja, um solo comum de valores. Né? Isso precisa haver. Quando eu falo contra a desigualdade social, é que eu aponto que em países de extrema desigualdade é impossível compor esse common ground próprio, vamos dizer, de uma sociedade democrática, que significa fundamentalmente o quê? Relações agonísticas de disputa. Né? Eu disputo com o outro, por exemplo, um sujeito do Partido Integralista, é um cara que eu vou a vida inteira disputar com esse sujeito narrativa. Sujeito de uma direita radical, vou a vida inteira disputar com esse fulano, nunca vou ter conciliação possível com ele. Mas, como eu estava falando aqui, eu reconheço a necessidade de que ele exista, não porque eu gosto, nem porque eu acho bom, mas porque haja uma sociedade livre. Porque senão eu não vou ter uma sociedade livre. Ou seja, é uma relação que ela lembra mais uma relação própria dos Jogos Olímpicos, que eram aquelas relações agônicas que falavam os gregos, do que a relação antagônica da guerra, onde eu tenho um adversário, portanto, e não um inimigo. Né? A Chantal Mouffe, que é aquela pensadora política que usa muito esse tipo de argumentação, a meu ver, adequadamente. Usava, né, na década de 80. Agora está mudando um pouco o populismo de esquerda. Mas, de qualquer jeito, ainda há essa forte presença do pensamento dela, que eu acho que é muito adequado. Mas o problema é que, para você conter, e aí é o meu ponto de vista, aí um pouco fundado em Rawls e Dworkin, para você conter esses mecanismos antagônicos na disputa política, você precisa ter direitos. Mecanismos ideais de conduta, morais, não moral no plano individual, moral no plano político, moral é como sinônimo, uma parte do político, que precisam conter os elementos, vamos dizer, essa afetividade, vamos dizer, extrema, que leva a considerar o outro inimigo, onde há um forte afeto que influencia a política, nós temos que entender, eu sempre falei, sempre como dialogou aqui, política não é só razão, é afetividade também, há um forte afeto que marca a atividade política, que é o afeto do pertencimento ao grupo. Pertencer ao grupo. A gente abre mão, Hannah Arendt notou isso, o que é o mal extremo para ela? É quando o indivíduo, por conta desse afeto de pertencer ao grupo, pertencer a uma estrutura, se sentir pertencendo a algo, ele abre mão da reflexão moral no plano político. Então ele passa a matar, a fazer tudo, a torturar, etc. Porque aquilo dá para ele a garantia do sentimento de pertencimento ao grupo. Esse sentimento de pertencimento ao grupo certamente foi muito importante na evolução humana, garantiu a nossa sobrevivência. E certamente ainda é importante nas relações políticas. Nós temos que saber contê-lo, saber que ele existe e contê-lo, porque não se pode pertencer ao grupo a qualquer custo. Então, vamos dizer, esse sentimento que pode levar à barbárie, ele tem que ser contido, a meu ver,
pelo culto a certos valores essenciais que não estão abstratamente postos apenas, que fazem parte de um hábitos da modernidade, fazem parte de uma prática social que a comunidade foi desenvolvendo no correr dos séculos, que são os direitos. Então, isso contém a selvageria. Nós estamos hoje, eu não preciso aqui me alongar, tenho falado disso todo dia, né, no momento em que os direitos estão postos em questão. E aí nós temos que entender que isso tem uma dimensão relevante que vai além do common ground moral. Uma sociedade não é feita só por esse common ground de valores que eu falei, esse common ground moral. Ela é também feito por um common ground, um solo comum, lógico. Eu falo para você, pode até ser para fazer a revolução, Dai, como a turma que está nos assistindo gosta. Mas se eu for fazer a revolução, eu tenho que usar de certas referências temporais e geográficas comuns a todos, independentemente da crença política, e que vamos fazer a revolução ao meio-dia. Meio-dia é um conceito que pertence a todos, independentemente de qual crença política eu tenha. A vida coletiva não é só opção ideológico-política e nem só vida econômica, desculpe os marxistas, não quero ofender, mas existem outras dinâmicas que fazem parte. Uma das importantes dinâmicas do Durkheim fala é o que ele chama de consenso, eu vou chamar aqui de common ground lógico. Referências de tempo, espaço, histórico, de físicas, da onde existe, aonde acontece a vida humana, territoriais, etc., que são referências que são tão cotidianas, tão entranhadas no nosso dia a dia, que a gente nem percebe, mas que são essenciais para que haja sociabilidade. Então, quando nós falamos que a Terra é plana, depois de tudo que rolou na ciência nos últimos 2.000 anos, mais de 2.000 anos, eu acho que desde o período axial é marcante, 2.500 anos, é de estarrecer este tipo de questão sendo posto em debate, e pior, com uma parcela minoritária, mas significativa da sociedade. Pesquisa falou em 10%, né, da comunidade, da população, aderindo a isso, porque não é só para a Terra ser um disco, tem uma série de consequências, não há espaço sideral, não há lei da gravidade, o homem não foi à Lua, a NASA é uma Hollywood, é um bando de maluco. Aí o sujeito lá, ouvi outro dia ele falar, Einstein e Newton são pseudocientistas. Ou seja, toda a referência de uma construção científica milenária jogada no lixo por conta de crença. Aí é uma postura teológica, eu falo teológica, não no sentido religioso, no sentido de uma postura em que a crença ou a convicção está acima da evidência. E evidência entendida como uma construção coletiva multissecular quanto a referências geográficas, de tempo, de estrutura material de vida. E nós temos que entender, não é falar que a Terra é plana é uma atitude política que desconstrói a possibilidade de sociabilidade, como a gente conhece hoje. É extremamente disruptivo, no mau sentido da expressão. Não à toa a maioria desses moços, eu observei no YouTube longamente, né, observando, ouvindo, tentando entender, a maioria desses moços são de extrema-direita. Não é à toa. A extrema-direita ela necessita desse caos de referência para poder impor a emotividade primitiva que ela representa. Ela não representa diálogo racional, não representa uma referência racional, né? Ela só tem como fundamento a própria crença, é mais uma ação teológico-política, como falava Schmitt, do que uma ação, vamos dizer, racional, ou com qualquer mínimo de referência racional. Então, isso representa essa disrupção. E ela vai espraiar efeito para outros âmbitos do conhecimento em que isso se torna grave para o nosso cotidiano. Que é falar em si que a Terra é um disco, dane-se, né? Que você vai acreditar que a Terra é um disco. Em si não tem grande problema. O problema é que isso vai criando uma quebra desse common ground lógico da sociedade, disruptiva, e que vai gerando problemas em outras áreas. Uma das áreas que cria problema é a teoria do direito. Se eu fosse tentar aqui fazer um esforço, estou tentando aqui, Dai, de tentar explicar para leigos que estão nos vendo o que é a teoria do direito contemporâneo em alguns minutos. É um pouco esforço de professor e, obviamente, qualquer esforço nesse sentido é em vão, porque vai deixar de considerar toda a complexidade que tem. Mas eu diria que, grosso modo,
O direito do pós-Segunda Guerra Mundial, como eu falei aqui, com o surgimento de constituições rígidas, onde valores morais, políticos são impostos à decisão política, onde a decisão política deixa de ser livre, ela é obrigada a observar pelo menos direitos de liberdade, como proibição ao agir estatal, e realizar como obrigação direitos sociais. É aquilo que Ferrajoli chama de semente antifascista, ou seja, a democracia deixa de ser entendida só como um procedimento pacífico de disputas de interesse que é decidido, cuja decisão cabe à maioria. Ela é entendida, ou seja, soberania popular no sentido institucional. Democracia continua sendo entendida como soberania popular no sentido institucional, mas também entendida como defesa de direitos, como limite a essa soberania para que ela não se transforme em uma ditadura da maioria. E isso Ferrajoli chama corretamente de semente antifascista. Como a Constituição de 88 no Brasil foi uma semente antiditadura. Nesse quadro, nós tivemos uma revolução na teoria jurídica, sabe, Daí? Uma mudança muito grande. Até então, tinha muita força, e tem até hoje, força, certas teorias descritivas, normativas do direito, que entendem o direito, a ciência, que entendem o direito como ciência, como uma atitude humana de você descrever normas em abstrato. Com um desejo de produzir conhecimento universal, que a gente chama de neutro. Agora, para poder ser universal, ou seja, o que significa universal? Que o comunista aceite que aquilo é verdade tanto quanto o capitalista, que o crente aceite tanto que é verdade quanto o ateu, independentemente do sistema de crenças de cada um, o sujeito aceite que é verdadeiro. Por exemplo, antibiótico cura infecção. Ponto. É algo que, se não fosse essa perda de referência lógica que nós temos hoje, seria aceito por todo mundo, independente do sistema de crenças. Então, o sujeito fala o que é possível no direito de escrever com isenção, sem ingressar em juízos morais, etc. Descrever o sistema do direito como um sistema de autoridade. Né? Então, Kelsen, por exemplo, é um famoso autor nesse sentido. Todo o positivismo, que a gente chama de exclusivista, separa o direito da moral e, na realidade, compõe uma teoria jurídica que se limita a querer descrever abstratamente as normas. Mas o que as pessoas não estão atentas é que esse tipo de teoria exclui a aplicação concreta do direito da teoria. Acha que aplicar o direito no caso concreto é uma conduta política, moral, que não é, vamos dizer, algo passível de descrição racional pela ciência. Por isso que é um erro, por exemplo, muito comum ver juristas. Eu vi candidato a ministro supremo no Senado 2 vezes, 2 ministros que hoje estão lá cometeram esse erro, querendo dizer que eles garantiam ao legislativo que eles iriam aplicar as leis decididas pelo legislativo, que eram kelsenianos. O Kelsen não ingressa nesse tipo de debate. Para Kelsen, aplicar ou não a lei é uma decisão político-moral. A ciência do direito não ingressa nisso. A chamada teoria pura do direito que ele desenvolve. Então, você tem essas teorias aqui no Brasil de Kelsen, que repercutiu mais, mas tem no mundo anglo-saxão, Haas, etc., que vão construir narrativas diferentes, mas vão fundar as suas teorias na ideia de autoridade. Você tem uma segunda linhagem que se desenvolveu muito no pós-Segunda Guerra, que é exatamente uma linhagem que buscava atender essa demanda que as constituições rígidas criaram, ou seja, você tem uma normatividade superior que determina opções morais e políticas através dos princípios jurídicos. Então, eu vou chamar aqui de teorias avaliativas do direito. Elas incluem a aplicação do direito na teoria e incluem colocando a aplicação do direito como centro da teoria. Por quê? Porque elas não pretendem ser teorias universais. Elas buscam ser teorias que servem à realização da democracia liberal. Ou seja, não querem ser uma teoria que se aplica a qualquer sistema. Não. São teorias constituídas para aplicar bem os valores da democracia constitucional e liberal. E, portanto, já parte de um parti-pris ideológico, digamos assim, que adota um certo conjunto de valores morais e de princípios jurídicos como orientadores da decisão. Ou seja, então passam a ser teorias que buscam orientar a decisão, orientar a aplicação do direito. São teorias mais práticas, mais pragmáticas nesse sentido. Que tipo de critério o juiz tem que adotar para ele seguir a Constituição,
para ele ser, portanto, justo no sentido objetivo de justiça, ou seja, não qualquer sentido de justiça, mas justiça dentro dos valores da democracia constitucional e liberal, que tipo de postura ou de critérios o juiz deve adotar para ter uma decisão justa nesse sentido. Né? E, óbvio, serve para avaliar também as decisões adotadas. Por esses critérios, eu posso dizer se uma decisão foi justa ou injusta, se ela foi adequada ou inadequada à Constituição. Então, são teorias avaliativas, diversos autores, Dilworth, Frederick Miller, em alguma medida, Alexia, etc. Né? Isso teve muita vigência. Também eu coloco nesse pacote que eu estou pondo aqui, muito simplificador, o positivismo inclusivista do pós-guerra, que é uma forma de positivista que busca incluir esses princípios e valores como orientadores da decisão de forma contingencial, não de forma universal, como as outras teorias, apenas nos países em que o direito positivo adotar esses princípios. Mas, de qualquer forma, o positivismo inclusivista, que é o mainstream, hoje eu diria, do pensamento jurídico universal, ele está preocupado nos países que adotam constituições democráticas em criar uma teoria que seja funcional, que sirva de critério para o juiz poder definir o que é uma adesão justa ou não, o que é uma adesão mais adequada à Constituição ou não. Só que de forma contingencial, apenas nos países que adotam esses princípios. Nós temos também a construção de teorias sociológicas do direito, que vinculam o direito a uma perspectiva sociológica, por exemplo, como a de Luhmann, mas que querem construir uma perspectiva aí de uma sociedade complexa. Entendem a sociedade como um grande, vamos dizer, sistema comunicativo que pertencem a ele subsistemas, o subsistema do direito, o subsistema da economia, o subsistema da comunicação social. E acho que para haver uma sociedade democrática também aí há preocupação com valores e fortalecimento da democracia liberal e constitucional, que para ver isso precisa haver uma integração racional entre esses subsistemas, uma interação racional. Aqui no Brasil nós temos o Marcelo Neves, que é um pensador crítico dessa linhagem teórica que é brilhante, você conhece bem. Né? É um dos melhores pensadores do direito no mundo hoje. E nós temos os que vinculam o direito à economia política, os marxistas, etc. e tal, que você tem aí a linhagem soviética, que Patiukanis talvez seja o grande representante, que coloca o direito como forma no sistema de circulação da mercadoria, né? E tem pensadores outros, como, vamos dizer, Polantzas, Althusser, etc. e tal. Aí já são pensadores que a gente chama do marxismo europeu, que vão ter na liberdade um certo valor fundamental, né, de preocupação, uma crítica ao então sistema soviético, e que vão, digamos, pensar o direito como uma estrutura ideológica de Estado, vão ingressar com o elemento da ideologia para poder definir o direito, e assim também o Critical Legal Studies de Harvard, etc. O que eu quero dizer? Existe essa multiplicidade de formas de pensamento do direito, gera no leigo a impressão, que é verdadeira até certo ponto, de que o direito não tem uma grande capacidade de construir consensos e que, portanto, ele tem uma ampla zona de relatividade. Né? Isso, em certa medida, é verdade. O direito tem ambientes de relatividade, né, que a gente não conseguiu construir consenso. Mas, por outro lado, a modernidade já tem 7 séculos. E a reflexão moderna sobre o direito ocorre pelo menos há 7 séculos. Isso para não contar a antiguidade, vir mais para trás. Vou dar um desconto aí. Né? Você tem muito tempo de reflexão e convive com vamos dizer, com esse ambiente de relatividade no direito, um ambiente de certeza. Algumas certezas nós, da teoria jurídica, temos. Do mesmo jeito que a ciência tem certeza razoável, bem razoável, de que a Terra é redonda, ou seja lá, eu não sei, não é exatamente redonda, né, achatadinha nos polos, eu não sei o nome que se dá isso, eu não sou dessa praia. Do mesmo jeito que a ciência tem certeza que a NASA não é um aparelho de Hollywood e que o homem chegou à Lua, nós temos algumas certezas mínimas do direito. Por exemplo, a que talvez seja mais essencial hoje em dia, de que talvez nós, no direito, não tenhamos tido condição de consensar quais os critérios ou o que é uma adesão justa. O kelseriano não vai aceitar nem que isso é direito, um Dworkiano vai, dentro do pensamento de Dwork, tem várias linhagens de pensamento. Tudo bem. Mas uma coisa
nós temos certeza. Isso do keynesiano até o marxista europeu. E até o soviético. Você vê como foi criado o Código Penal e o Código de Processo Penal soviético, quando o Pachucanes era vice-ministro da Justiça. Para você chegar a uma decisão justa no direito penal, nós podemos não saber integralmente, mas nós sabemos que você não chega a uma decisão justa em termos de direito penal e processo penal se você, ao construir essa decisão, não seguir um iter de decisões, um processo em que se garanta direitos e garantias, certos direitos e garantias fundamentais, que marcam o que nós podemos chamar de relação civilizada entre Estado e pessoas. Ou seja, só na hipótese remota ou imaginária, utópica, de não haver Estado, é que se poderia imaginar algo diferente disso que eu estou dizendo. Só há, eu não posso dizer quais, talvez não tenha consenso na área do direito, todos os critérios necessários para se produzir uma adesão justa, mas eu sei que é uma condição sine qua non, que é uma condição essencial, que é uma condição necessária para eu ter uma decisão justa no processo penal, que o iter, que o caminho, que o processo de produção dessa decisão observe certos direitos e garantias. Isso, para nós, na teoria do direito, é que nem terra redonda. É uma construção multissecular, não sou eu que estou falando aqui, eu falei para você outro dia, essa história de autoritarismo que busca garantir paz, etc., não é nova mesmo. Né? É um debate antigo. Mas no âmbito da teoria do keynesiano até o marxista europeu, todos vão admitir isso que eu estou falando para você. Né? Há um forte grau de consenso na teoria jurídica que se você não garantir numa decisão penal que ela seja produzida por um processo onde se garantam certos direitos e garantias, há um grande potencial dela ser uma adesão injusta. Ou você vai estar submetido a um tipo de arbítrio estatal, de arbitrariedade estatal, em que a decisão vira um jogo de desejos e não uma decisão minimamente justa. Ou seja, pode ser que eu não saiba, nós do direito não saibamos de forma integral como é que se produz uma adesão justa. Eu acho que sabemos, mas estou dando esse desconto. Pode ser que não. Mas nós sabemos pelo negativo, ou seja, se não observar, com certeza vai haver uma adesão injusta. Né? Se eu não observo um mínimo de direitos e garantias fundamentais no processo de decisão jurídico-penal, certamente ou potencialmente, quase com certeza, ou pelo menos eu vou correr um imenso risco de ter uma decisão injusta. Tanto que, veja que interessante, alguns desses valores, mesmo em estados autoritários, são garantidos. Né? Tanto que o Estado tem que fazer manobras para poder superá-los quando interessa condenar, né, a priori. Né? Mas no crime comum, naquele crime do dia a dia, que pouco interessa ao Estado o resultado, do plano político ou econômico, é seguido esse tipo de direito e garantia, porque não tem como. Então, por exemplo, o sujeito ser presumido inocente, ouvi-lo antes de condená-lo, ter um certo grau de certeza com relação ao standard probatório produzido para poder condená-lo, se for condená-lo. Ele tem um direito de recurso, submeter a um grupo colegiado aquela decisão. Ou seja, você tem que ter um mínimo de direitos e garantias observados para poder ter uma decisão justa. Isso tem o mesmo valor para a teoria do direito que a Terra redonda tem para as ciências naturais. Mas o que nós temos hoje? A produção, eu tenho cansado de falar aqui, a característica do autoritarismo líquido na América Latina é a produção não de direito pelo sistema de justiça. O direito de justiça ele se transmuda, às vezes, de fonte do direito em fonte de exceção. Ele produz medidas de exceção. Ele é agente do autoritarismo líquido. E aí o que nós temos para dar suporte a essas medidas de exceção, em especial na questão dos direitos de liberdade, em que se institui, como eu já falei aqui, um processo desconstituinte, se mantém os direitos e a Constituição lá, mas vai se esvaziando de sentido, o significado desses direitos, eles só existem como significante, né? Vai se esvaziando o sentido através de processos hermenêuticos de apropriação privada de sentido.
Esse tipo vamos dizer, de fenômeno que nós temos, ele é amparado por teorias jurídicas terraplanistas, produzidas por gente de muita erudição, professores europeus, etc., mas cuja seriedade é a mesma seriedade de falar que a Terra é redonda, né? Por exemplo, teorias que querem considerar seres humanos inimigos para efeito do direito penal. Isso não existe. Isso não é direito penal. Isso não é processo penal no plano de uma sociedade civilizada. Isso é outra coisa. Isso é querer justificar uma ação bruta do Estado em relação a pessoas. Para falar em teoria jurídico-penal, há certos consensos mínimos, esse common ground lógico, que faz parte de uma construção multissecular e que agora é negado. Então, nós temos, veja que interessante, no plano do direito, nós temos um terraplanismo jurídico. Um terraplanismo que leva a esse tipo de situação que nós estamos, inclusive no Brasil hoje, onde o judiciário passa, em uma ou outra decisão específica, a ter condutas e posturas que vulneram não apenas o common ground, vamos dizer assim, valorativo, principiológico da Constituição, valora o próprio common ground lógico da teoria jurídica no multissecular da modernidade, né? É uma construção que começa lá na Península Ibérica, vai para os protestantes, huguenotes franceses, passa pela filosofia política, por Locke, pensadores, e vai indo, né? Vendo, com conflitos, com divergências, etc., mas um mínimo, no meio desse mar de divergências que é o direito, todo debate que traz divergência necessariamente também traz consensos. A teoria, o discurso está aí para mostrar isso. Um mínimo de consenso foi sendo formado. E há essa proposição que eu estou falando, que é um consenso na teoria jurídica, sem a observação de alguns direitos e garantias essenciais, nenhuma decisão é justa. E isso é constatado pela experiência humana. Não é convicção pessoal. É uma experiência histórica, um hábitos, uma repetição pela história de situações em que isso foi sendo observado, foi sendo apontado, foi sendo objeto de luta, né? Então, o que nós temos hoje na teoria do direito é esse terraplanismo jurídico. Teorias fraudulentas do direito que servem à exceção e não ao direito. Buscam oferecer à exceção um ar, uma aparência, né? Uma maquiagem de legitimidade constitucional e democrática num conteúdo tirânico que nada tem a ver com direito. É isso que é a minha proposição. O que nós estamos vivendo são condutas ou posturas, decisões que têm uma aparência de direito sem ser direito. Não cumpre, vamos dizer, requisitos teóricos mínimos para pertencer ao mundo do pensamento jurídico. Se dizem teorias, mas são não teorias, né? Tem o mesmo sentido, exatamente o mesmo sentido epistêmico do terraplanismo no âmbito das ciências naturais. Perfeito. Perfeito. Deu para a gente compreender, apesar de você ter feito aí uma análise uma digressão, né? Complexa, né? Ela é cheia de detalhes, a gente tem que acompanhar o seu raciocínio para a gente poder entender essas situações todas. Dá para compreender como é que a gente chega ao status quo que a gente tem hoje, né? Diante das decisões do Supremo, das discussões que tem, inclusive, no meio jurídico. A essência do que eu falei é muito simples. Uma decisão jurídico-penal que não observe certos direitos e garantias no seu processo de formação, necessariamente não é uma decisão justa. E não sendo uma decisão justa, não está cumprindo o seu papel. Necessariamente. Eu posso não poder falar para todo mundo aqui, gente, a teoria do direito tem um consenso sobre que seja uma decisão justa. É isso, isso. Isso eu não posso dizer, mas eu posso dizer. A teoria do direito tem um conceito multissecular sobre o que não é uma decisão justa. O que eu sei a priori que não é uma decisão justa. Eu sei que a priori não é uma decisão justa, uma decisão cujo processo não observe materialmente. Não basta observar formalmente. Essa é a grande descoberta teórica do pós-Segunda Guerra Mundial. Materialmente. Uma decisão cujo processo materialmente não observe certas garantias e direitos. Então, não vai ser uma decisão justa.
necessariamente não vai ser uma decisão justa. Falando em decisão justa e injusta, professor, essa semana sai a notícia de que o Supremo Tribunal Federal não vai analisar o pedido de habeas corpus que trata sobre a suspeição do Moro. Isso vai ficar para o ano que vem. Essa decisão era um pouco esperada diante do cenário que a gente tinha. Além disso, saiu uma declaração do ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, falando sobre a Lava Jato, apontando que a operação destruiu as empresas brasileiras. Isso é um fato, mas o Deltan Dallagnol, que é o procurador-chefe lá da Lava Jato em Curitiba, discordou, disse que a declaração do ministro não condiz com a realidade e que isso seria um erro da parte dele. Como é que você analisa essas duas declarações e a questão do habeas corpus? É impressionante como nós vivemos num momento da humanidade em que a linguagem é utilizada com sentidos aí para dizer shakespearianamente aí, cheio de som e de fúria que nada significa. Operação Lava Jato é um conceito que não existe no direito. Ele existe na prática policial aí que dão esses nomes, etc. Mas ele não existe no direito. O que existe no direito é um conjunto de inquéritos e processos que existem em Curitiba que nós chamamos esse conjunto de Operação Lava Jato, prefeito de marketing da própria ação dos órgãos de apuração e prefeito de debate público, político, etc. Né? E acabou se criando a ideia de Operação Lava Jato como uma ideia que vai muito além do direito, uma ideia político-populista, etc. Né? E como uma ideia de discurso anticorrupção. Então, existe ali uma conduta de inquéritos e processos que eu creio que a maioria busca efetivamente o combate à corrupção, e existe a produção de um discurso em torno disso que não tem nada a ver com o combate propriamente dito, é um discurso que existe com fidelidade política. Mas, assim, de qualquer forma, eu creio que a maioria dos inquéritos e processos que nós temos lá realmente conseguiu produzir benefícios para a aplicação do direito, que é você condenar, vamos dizer, gente que participava de organizações corruptas, etc., tal, incrustados dentro da parede do Estado. Isso é verdade, está lá, tem muita prova, tem muito documento, uma contribuição verdadeira para isso em termos do sistema de justiça brasileiro. O problema, que é trágico, é que incluíram, voluntário e involuntariamente, eu não vou entrar aqui nesse debate, mas incluíram alguns processos e investigações com caráter nitidamente político, processos e investigações de exceção, que começaram no núcleo ali de lideranças políticas da esquerda e se espalharam. Hoje tem profissionais, tem arquiteto lá sendo processado, porque fez o projeto da Casa do Dirceu, arquiteto. Você tem um monte de gente de todas as profissões, etc., envolvidas nesse tipo de situação que está nesse contexto. Né? E que fica muito difícil esse discurso genérico. Né? Tem casos ali que são, evidentemente, medidas de exceção, processos penais de exceção, investigações de exceção. E tem outros casos que não. Então, quando eu chego e falo a Lava Jato foi uma operação que visou combater a corrupção, está correta a proposição. Quando eu falo a Lava Jato foi uma operação que buscou combater a esquerda, utilizar de processo penal para fim de, vamos dizer, perseguir inimigos políticos, está correta também essa proposição. A realidade é que o conceito vago aí é o conceito Lava Jato, que pouco significa. Né? Então, eu só queria fazer essa observação que eu acho que é a priori. Né? O que existe no Brasil é que da Lava Jato decorreu uma política anticorrupção, que envolveu atos legislativos produzidos desde o governo, aliás, desde o governo Lula, antes de haver propriamente a Lava Jato, o governo Dilma também, etc. Houve um movimento no Brasil nesse sentido, em que se resolveu, ao meu ver, equivocadamente, se centrar única e exclusivamente no direito penal como instrumento de tentar combater essa macrocriminalidade que é a corrupção no Brasil. Eu não secundarizo esse crime, não. Tem uma divergência com alguns setores ditos progressistas, não secundarizo. Acho um dos grandes problemas do país. Só que macrocriminalidade você não consegue combater só com direito penal. O direito penal é ineficiente para isso. E
e realmente fez parte desse combate, algo inusitado em termos de mundo, que prejudica o interesse nacional, que é, vamos dizer, a fantasia e o marketing ingressar como se fosse um elemento concreto da realidade. Então, quando eu falo, o Odebrecht é uma empresa corrupta, não existe empresa corrupta, porque empresa é um ser abstrato, ele não existe concretamente. Empresa é um empreendimento, ele envolve milhares de pessoas. O Odebrecht envolveu 200 mil empregados. Quer dizer, são 200 mil pessoas. Ali que você pode falar que confessaram como tendo cometido atos de corrupção, pouca gente, alguns executivos. O empreendimento humano que estava ali, que era um empreendimento importante para o país, talvez a pauta mais nobre, ou o produto mais nobre da nossa pauta de exportação, que é o serviço de engenharia, um serviço intelectual, né? E execução aí material de obras, que é uma atividade já mais concreta, mas, de qualquer forma, essa engenharia nacional foi destruída. E aí é um imenso equívoco, porque, vamos dizer, para se matar o carrapato, se matou a vaca, né? Ou seja, e esse despautério não foi feito em outros países. Eu acompanhei, até como advogado, né, de empresas grandes, eu não posso aqui falar o nome por questão de certo sigilo ético, mas empresas de grande porte, sou advogado de empresas, né? E acompanhei na Suíça, na França, 2002, quase que se passou uma régua daqui para trás, daqui para frente. Até 2002, você dar dinheiro para político no exterior da França não era considerado crime, né? Então, se passou uma régua, a partir de agora vai se considerar. Tal. E se preservou as empresas francesas. A Alemanha preservou, por exemplo, lutou para preservar a Siemens, que foi até perseguida por interesses aí outros. Os Estados Unidos, ninguém fala em apurar coisa do petróleo, não. Nunca ouvi lá ninguém falar em DOJ muito focado em pegar Exxon, Shell lá na África. Imaginem vocês que na África não tem corrupção. Né? Então, você tem verdadeiras cidades norte-americanas no meio do continente africano constituído com o fim de explorar petróleo. Isso aí em ditaduras africanas. Eu não preciso nem dizer nada, todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo. Então, quer dizer, vamos dizer, chega a esse ponto, quer dizer, mas de qualquer forma, quando houve combate à corrupção nesses países, que servem como exemplo, serviram de exemplo para nós, houve o cuidado de preservar empresas. Quem comete a corrupção é o executivo, eventualmente é o dono, o acionista, não a empresa como pessoa jurídica. E se houve uma preocupação de se preservar empregos. Né? E eu acho trágico que isso não tenha sido objeto de preocupação aqui no país, porque eu acho que o combate aqui, nesse momento dessas operações da PF, né, só Lava Jato, foi muito espetacularizado e intimidou as pessoas de um debate mais profundo sobre como fazer uma política pública de combate à corrupção que levasse em conta essas questões. Por isso é que é uma macrocriminalidade que você não combate só com direito penal. Ocasiona, às vezes, mais estragos do que benefício. Esse tipo de postura, vamos dizer, de uma dieta limitada em termos de ação pública de combate. Né? Corrupção se combate com políticas públicas de variadas naturezas. Eu acho que ainda hoje, eu queria debater isso com você, Dai, com todo mundo que está nos ouvindo, ainda hoje é possível tentar se minimizar esse dano, mitigar esse dano que foi ocasionado. Eu acho que nós devíamos discutir na sociedade brasileira, abertamente, um programa de recuperação das grandes empresas de capital nacional de infraestrutura. Né? Nós precisamos recuperar essas empresas, porque, primeiro, há uma ilusão que elas vão ser substituídas mecanicamente por empresas estrangeiras. Eu atuo no setor há muitos anos, como administrativista que sou e constitucionalista, atuo com direito público, é a nossa área de atuação, eu não acredito que isso vai ocorrer. O dinheiro é medroso. O capital estrangeiro, para pôr dinheiro aqui ou para alavancar financiamentos, ele vai ser cauteloso e ele sempre demanda parceiros locais. Exato. Achar que empresa pequena ou média pura e simplesmente supre esse papel é uma ilusão também. Um empreendimento, uma empresa de engenharia, ela demanda certos fatores de complexidade que demora muito tempo para você formar empresas como as que a gente tinha. É mais fácil para um país que está carecendo de emprego, que está carecendo de desenvolvimento econômico, recuperar as empresas que estão aí, que ainda não quebraram, estão em recuperação judicial, né? Do que... E aí eu falo não necessariamente recuperar executivos, pessoas físicas,
Falo recuperar as empresas mesmo, né? Os empregos, etc. Né? Não há setor que, vamos dizer, que ocasione resultado em termos de empregabilidade mais imediato que o de infraestrutura. Por outro lado, não há como, nós já vimos isso na época do governo Fernando Henrique, Lula e Dilma, há um gargalo de infraestrutura no Brasil. Muito grande. Muito grande. Quando a gente começa a crescer, nós enfrentamos esse gargalo. Nós precisamos de investimento em infraestrutura para ter desenvolvimento. Então, de um lado, nós precisamos para desenvolver nossa indústria, desenvolver a logística do agrobusiness, desenvolver a exploração de minério. Nós precisamos de porto, precisamos de estrada, precisamos de ferrovia, precisamos de aeroporto, uma série de coisas, né? E nós precisamos, por outro lado, de gerar emprego também. E essas duas coisas esse setor atende. Então, eu acho que abertamente tinha que ser debatido um programa, um projeto de recuperação das empresas, vamos dizer, nacionais na área de infraestrutura. Eu acho que isso devia ser abertamente debatido na sociedade brasileira e acho que para o governo seria bom uma retomada essencial, aliás, né, para o país. Eu não sou daqueles que acham que quanto pior, melhor. Né? Mesmo sendo Bolsonaro, essa turma que está lá, eu acho que piora para a gente, né? Piora para a gente e a gente não sabe se chega um país em 2022. Exatamente. Não sei o que chega lá, do jeito que está indo. Né? Verdade. É uma boa pauta que a gente pode abordar aqui com outros... Outro dia, exatamente. A gente traz... Podemos chamar um economista para debater. Se quiser, eu trago aí. Vamos fazer. Ótimo. Eu acho que é importante a gente debater essa questão, porque é uma questão que está há muito tempo em voga, né? A gente volta e meia tem que tratar sobre isso. E o Brasil precisa, de fato, de um projeto de desenvolvimento. Porque o que eu penso assim, tudo bem, podemos... Tá aí a crítica à Lava Jato. Sim. Eu não sou homem muito de passado nessas coisas, não. Já aconteceu, tem que avaliar para não repetir. Só para isso. É só avaliar para não repetir. Nós temos que consertar os problemas, né? Vamos dizer, fazer valer algumas coisas da Lava Jato que foram positivas para a sociedade brasileira. Eu acho que você capilarizar o combate à corrupção é fundamental nas estruturas de apuração. Não adianta ter combate à corrupção espetacularizado na Globo só. Você precisa ter, por exemplo, o que o Ministério Público de São Paulo fez, com muita competência, nesses últimos 25 anos, com erros também, faz parte, abusos aqui ali, mas ele capilarizou. Você vai em cada cidade do estado de São Paulo, tem lá uma promotora por reunião de saco do prefeito. Isso precisa ser feito no nível federal também. Você precisa capilarizar esse combate, transformar isso ao cotidiano do plano da repressão, mas não ter só repressão. Precisa ter estímulo, mecanismos de educação, uma série de coisas. Precisamos reconstituir essas empresas dentro de uma outra política de compliance, de postura perante a sociedade, etc. E tal. Uma outra ética empresarial. Em suma, eu não tenho aqui tempo de estender, mas eu acho que seria importante haver esse debate, porque é possível ainda, não digo corrigir, mas mitigar os problemas que se ocasionaram desse momento meio tumultuado, meio disruptivo na história brasileira. Verdade. É uma boa pauta. Vamos ficar aqui anotado. Professor, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Agradeço aos internautas que estão nos acompanhando. A gente fica por aqui. Na semana que vem a gente volta com programas que a gente vai gravar e reajustar para que vocês continuem acompanhando aqui os debates, mas também dando uma folga um pouco aí para o professor, né, professor? Tá ótimo. Muito obrigado, Vidai, pela oportunidade. Agradeço a todo mundo que está nos ouvindo aí. Eu não sei que dia que vai passar esse programa, de qualquer forma, fica aí, eu não falei nos outros dois que a gente gravou, né? Fica aí um Feliz Natal e Feliz Ano Novo para todo mundo aí. Espero que 2020 seja melhor que 2019, que não sei, eu acho que em geral para todo mundo ficou meio ruim, né? Eu espero que melhore. Né? Aliás, para mim foi péssimo. Foi péssimo, um dos piores da minha vida. Mas é isso. É isso aí. Obrigada a todos, continue com a gente por aí. Daqui a pouco tem mais programação. Beijo, tchau, tchau.